Vem prestar aqui um socorro pra gente. Eu peguei umas moedas que tinha no bolso, fiz um catei com a rapaziada, somamos, e então vamos comprar um pão e dar alguma coisa para eles comerem e falar do amor de Deus para eles. E eu estava ali para orar por eles e para ministrar a palavra, e também compramos algumas coisas para eles comerem. Quando esse morador de rua viu que eu estava com a Bíblia debaixo do braço, ele olhou para mim e falou assim: eu sou irmão, e eu sou que nem Jó. Eu olhei para o irmãozinho, falei para ele: irmão, sua chantagem emocional é desnecessária. Você precisa de alimento e a gente vai dar para você. Agora, não tem a menor necessidade de você querer entrar na minha mente com essa conversa sem nexo e essa persuasão barata. Irmão, eu garanto para você que você nem sabe quem foi Jó. E que se você vivesse conforme Jó viveu, você não estaria nesse sofrimento os anos em que você se encontra, nesse estado de miséria, de dor, de desgraça. Olha, irmão, o ser humano, em muitos casos que ele está vivendo, ele está colhendo o que plantou. E quem semeia vento colhe tempestade. Está entendendo? Irmão, você e Jó é água e óleo, não se mistura. O caráter de Jó não tem nada a ver com o seu. A Bíblia diz que esse homem foi íntegro, que esse homem foi reto, que esse homem foi fiel a Deus. E a Bíblia diz que ele se afastava, ele se desviava de tudo aquilo que é mal, que é ruim, que é perverso, que tem raiz de impiedade. E tudo que aquele homem sofreu estava dentro de um plano e de um propósito de Deus que a mente humana é incapaz de compreender. Porque a Bíblia diz que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, e os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A Bíblia fala que a distância que existe do céu para a terra é a distância dos nossos pensamentos para os pensamentos de Deus. A Bíblia fala de um Deus que é soberano, onisciente, onipotente, onipresente. A Bíblia fala de um Deus que opera maravilhas. A Bíblia diz de um Deus que estabeleceu os fundamentos da terra, que criou toda a espécie de vida. A Bíblia fala de um Deus diante de quem não existe impossíveis. A Bíblia fala desse Deus tão maravilhoso, desse Deus que conhecemos antes que nós fôssemos gerados no ventre materno. Salmo 139 diz que antes que você fosse formado, quando você ainda era uma figura informe no ventre de sua mãe, quando você ainda estava sendo, vamos colocar assim, gerado, as entranhas estavam sendo tecidas, Deus já te conhecia e te chamava pelo nome. É esse Deus que nós louvamos, glorificamos e adoramos. É esse Deus. E esse Deus, falando a respeito de Jó, disse que esse homem era fiel. E pode, meus amados, eu quero que vocês compreendam a pergunta e respondam para si mesmos: pode, irmãos, um fiel, um íntegro, alguém que é correto, verdadeiro, sincero, pode um homem cujo caráter é irrepreensível sofrer tão terrivelmente? Pode. Eu tenho escutado o Evangelho que eu não consigo encontrar na Bíblia Sagrada. Eu tenho ouvido
ouvido homens ministrarem dizendo o seguinte: vem para Cristo Jesus, aceite o Evangelho e pare de sofrer. Você nunca mais saberá o que é sofrimento. Se tal ministro faz alusão ao sofrimento gerado pela culpa e pelo pecado, pelo remorso, o sofrimento gerado pela impiedade que faz o coração humano sangrar, tudo bem, é realidade. Quando você vem para Cristo, seus pecados são perdoados, o fardo que estava sobre os seus ombros é trocado, você passa a ser nova criatura em Cristo Jesus. E Romanos 8:1 diz o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Continuação, vamos para o versículo 2. E não andam segundo a vontade da carne, mas sim segundo a vontade do Espírito. Amém? Então esse sofrimento gerado pela culpa, esse sofrimento você já não vai ser a vítima do mesmo. Agora, irmão, a Bíblia diz: no mundo tereis aflição. E tem um monte de crente que acha que depois que ele se converteu, muitos vêm para o Evangelho achando que agora ele está invulnerável, imune, que agora nem o mal pode tocá-lo. E uma vez eu ouvi um pastor falando assim: quem disse que crente não pode sofrer acidente, não pode ser baleado, não pode sofrer estupro? Quem falou que crente não pode ser acometido dessas atrocidades? Quem falou? Qual é a prioridade do reino de Deus? Diz respeito unicamente a esse corpo físico? Qual o nome dessa igreja mesmo? Só meia dúzia sabe o nome da igreja? Vai, vocês não ensaiaram, eu vou dar um gol. Vamos de novo. 1, 2, 3. Igreja Primitiva Atos dos Apóstolos. Então vamos falar bem pouquinho da igreja primitiva, dos Atos dos Apóstolos. Mas vamos lá para o primeiro século. Amém? Vamos lá para o primeiro século. Eusébio de Cesareia. Vamos para o primeiro século. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos pela nação judaica e foram perseguidos por Roma, o maior império da época. E eles sofreram perseguições terríveis. Eles foram barbarizados. Eles foram queimados vivos. Policarpo diz: eles foram comidos por feras. Eles se viram na arena do Coliseu, espancados, torturados por amor a Cristo. O apóstolo André, segundo diz a tradição, uma autoridade disse para ele assim: nega Cristo. Ele falou: não nego, irmão. Nega Cristo, não nego, irmão. Nega Cristo, não. Se não negar, eu vou te crucificar. E André olhou para o homem assim, com brilho nos olhos, e disse: por favor, faça isso. Durante todo o meu tempo de vida, eu amei a cruz. Todos os meus dias eu abracei a cruz. Todos os dias da minha vida eu coloquei a cruz sobre os ombros e andei com ela. Eu amo a cruz. E ninguém poderia me proporcionar maior prazer do que me fazer morrer na cruz do meu Salvador. Me dê essa honra. Me deixa morrer na cruz. Sabe qual é o nome disso? Cristianismo.